Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Meio-dia e 22 minutos aqui em Brasília, ao vivo do Congresso Nacional e do Gabinete 16 do Senado Federal, na ala 2 de Teotônio Vilela, ou seja, segundo andar, Renata Dyle. Senhoras e senhores, jovens brasileiros do país e fora do país, eu sou Jorge Cajuru, seu empregado público, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, numa segunda-feira, 16 de março de 2020, em que o Brasil inteiro, evidentemente, comenta de dois lados. O país parado, sem discussão de reformas, o Congresso já mais da metade do mês de março, nenhuma votação importante, conforme eu tinha garantido no meu primeiro pronunciamento de reabertura depois das férias do trabalho aqui no Senado Federal, e na época começou o ódio do presidente Davi Alcolumbre para comigo, porque, Renata, eu não babo, eu não sou idiota, eu sei que o presidente do Senado me odeia. Aliás, eu sei que ele está torcendo para eu pegar o vírus do coronavírus. Não vamos exagerar. Alguém aqui tem dúvida disso? Eu sou muito frio na vida. Vocês que comentam à vontade em nossas redes sociais, comandadas pelo facebook.com/Cajuru Goiás, é a nossa principal página, fiquem à vontade. Além do Twitter, Senador Cajuru, o Instagram, o Cajuru Senador, o canal oficial Cajuru no YouTube e o perfil Cajuru Nasser e as demais redes. E a vida é assim. Exemplo, o que foi grande amigo e depois brigou com o presidente Bolsonaro, que faleceu, que Deus o receba, que já tenha recebido como ser humano, jamais posso falar nada dele, o Bebiano. Sim. O Bebiano era espírita. O Bebiano deixou uma carta, né, com aquilo que ele pensa. Então a vida hoje é fria e ódio, infelizmente, é um sentimento na maioria dos seres humanos. Eu estou com 59 anos de idade, Renata Dyle. Eu não sou menino mais. Eu sei o tanto de gente que gosta de mim e o tanto de gente que me odeia. E quem odeia torce para o outro morrer. Aí falam que eu estou exagerando. Olha lá, os 70 anos nosso assessor, que já devia estar em casa, não aqui. Devia estar em casa. Concorda? Concordo. Roberto Gonçalves, ex-editor do Jornal Nacional. Ele, com aquela pacificação dele, ele não concorda com isso. Então, quem odeia, odeia. Mas tudo bem, eu não odeio o presidente. Eu não sinto nada. Você vê que eu não minto, eu não sou hipócrita. Não odeio, mas também não amo. Não sou aquele negócio, eu amo, eu fico rezando. Não. Cada um que siga a sua vida e Deus lá em cima é que resolve. Agora, eu estou aqui ao vivo com a Renata Dyle na abertura do telejornal A Voz do Senado por vários motivos. Vamos lá, atenção Brasil, pátria amada, para essa informação. Nós temos aqui um áudio que é importantíssimo ser ouvido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E temos um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, que causa polêmica até agora em todo o Brasil, para que vocês emitam suas opiniões à vontade. Nós vamos exibir esse vídeo que pertence à nova CNN Brasil. A maior do mundo agora está no Brasil. A TV CNN estreou ontem à noite. Hoje, aliás, às 18 horas, tem uma entrevista com um gangster do futebol, Ricardo Teixeira, que a Monalisa Perrone vai fazer essa entrevista. É canal 577. 577, né? da TV a cabo. Todas as TVs a cabo. Todas elas, né? Em todas as TVs a cabo, é a CNN Mundial. Eu estou fazendo propaganda dela, sabe por quê? Porque ela gosta de mim.
Ela veio aqui e fez 2 entrevistas comigo. Uma delas, Roberto, durou mais de 1 hora, não foi? Quase 2 horas, Foi. aquela do César. Então, ela disse que toda semana que é um depoimento meu, se é uma TV que chega, que eu tenho que torcer para ela chegar e fazer diferença. E além disso, ela está me dando espaço e tratando com carinho, e lá contrataram pessoas que eu gosto, por que eu vou falar bem dela? Eu vou fazer propaganda dela e vou, inclusive, hoje repercutir a entrevista do Ricardo Teixeira e, em instantes, essa do presidente Bolsonaro. Você chegou a ver, não? Cheguei a ver um trecho. Do que ele falou? Sim. Porque mostraram ontem à noite também. É. E o áudio do Rodrigo Maia, você chegou a ouvir? Ouvi, sim. Vamos já mostrar esse áudio? Vamos. E aí é o seguinte, atenção para essa notícia rápida. Nós temos 81 senadores aqui em Brasília. 39 deles têm mais de 65 anos de idade. É isso, Roberto? Na verdade, mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Então, não mais de 65. Mais de 60 anos. Mas são idosos, né? Mas Estão no grupo de risco. sim, mas aqui no Senado, a determinação para que fiquem fora do trabalho, para que fiquem em casa trabalhando, apenas os que têm mais de 65 anos. Sim. E não 60. 60 eu quase pego. Mas alguns parlamentares já mandaram recado que não vão voltar para Brasília, estão em casa e que não vão voltar para Brasília. Que não virão para cá nem hoje nem amanhã. Já senadores tipo Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, ele mora em Brasília, está trabalhando em casa porque ele tem 70 anos de idade e a médica dele, que é a mesma minha, a doutora Daniela Mendes, que também me proibiu, pediu 7 dias isolados, mas disse que eu poderia vir aqui rapidinho, por isso que eu estou aqui. Porque eu queria falar agora 2 horas da tarde, porque hoje teria a sessão não deliberativa, aquela sessão de debates. E para variar, eu seria de novo o primeiro a falar. Ela acaba de ser cancelada pelo artigo 4º do ato do presidente 4/2020. Tem 10 minutos que ela foi cancelada, não é isso? Isso. Eu já estava preparado aqui com o Roberto e com o Mulatinho para o pronunciamento de agora 2 horas da tarde, que inclusive rapidamente, antes do áudio do Rodrigo Maia, nesse meu pronunciamento, eu iria mostrar a revista Veja, que aqui está. Você está pegando, Laerte Vasquez? Tá. A capa? Tá. O título é exclusivo, aspas, precisamos proteger o Brasil, fecha aspas, ministro Paulo Guedes. Em entrevista, o ministro Paulo Guedes analisa os impactos do coronavírus na economia do país e faz um apelo para que o governo e o Congresso se unam e aprovem as reformas, que é aquela opinião minha. Por isso que eu falei agora mesmo, a gente já deveria hoje estar discutindo aqui reforma tributária. Porque esse ano não vai ser fácil, né, Caju? Vai ser Porque difícil. várias lojas fechadas, shoppings vazios, jogos, né, os esportes todos cancelados. E para entrar dinheiro do governo na economia, precisa de reforma. Por isso que eu, em fevereiro, briguei com o presidente Davi Alcolumbre, quando eu falei que ele era preguiçoso. Aí ele falou assim, o Cajuru me chamou de vagabundo. Não, eu não o chamei de vagabundo. Eu falei que ele não gosta de trabalho. Tanto que não gosta que hoje é 16 de março de 2020, até agora não teve nenhuma votação. Exceto no Congresso, exceto né? o veto no Congresso, veto de PLN. Eu digo votação de reforma, votação importante, como a reforma da Previdência. E aí, na reportagem da revista Veja, para quem não leu ainda, que vale a pena, com o ministro Paulo Guedes, que, aliás, ontem me mandou um WhatsApp muito carinhoso, dizendo que ele é meu fã desde menino. Ele me assistia na televisão fazendo esportes. Aí tem o título aqui, ó, A Marcha da Sensatez. O ministro da Economia, Paulo Guedes, convoca um esforço conjunto para que o país consiga enfrentar a crise detonada pelo coronavírus, pelo choque do petróleo e suas consequências. Olha a reportagem da Veja. Por isso que a gente tem que pensar muito, porque, Vitor, me ajuda aqui, porque para o presidente ontem, tudo bem, eu não posso falar que eu estou igualzinho o Bolsonaro. Dá a mão, abraça, a pessoa vem, me dá a mão, me dá um abraço, eu não recuso, não. Mas tem que recusar. Eu sei. O Paulo Guedes, por exemplo, recusa, o ministro Paulo Guedes.
Tantos outros do governo Bolsonaro recusam. O Bolsonaro ontem não, saiu dando a mão para todo mundo. E ele tem que dar o exemplo, né, Cajuru? Sei, mas eu digo, cada um eu, por exemplo, não vou fazer isso mais. Porque a doutora Daniela falou para mim, Cajuru, você é diabético, você tem pressão alta, né? Aliás, que Deus abençoe o senador José Serra, que está trancado no quarto, não pode sair, né? Da mesma forma, abençoe o Paulo Paim, porque são pessoas que eu gosto realmente. Principalmente o Paim, eu gosto mais do que o Serra. O Serra eu já chamei de corrupto no governo do Fernando Henrique Cardoso, então não vou falar que eu sou apaixonado por ele. Mas como pessoa, é um cara que me trata bem, então eu gosto dele, quero que Deus abençoe ele. Mas então essas pessoas, na idade delas, a preocupação é maior. Né? Agora, o Roberto estava me falando ali, Cajuru, não vai ter quórum, sessão nenhuma aqui no Congresso, porque se 39 dos 81 senadores têm mais de 60 anos, já não dá quórum, né? Porque quórum é só com 41. Não é isso, Marcelo? Isso. O quórum é com 41. A primeira reunião deliberativa está marcada para amanhã, às 11 da manhã, no Congresso, sessão conjunta, porque insiste em querer votar, desculpa a expressão, aquela merda de orçamento de 30 bilhões para o Congresso. Não é possível que eles não tenham a sensatez que muita gente tem, e que, modéstia à parte, eu fui o primeiro parlamentar a falar na tribuna do Senado sobre isso, aí depois de mim outros vieram falar, eu tenho como testemunho o senador Paulo Paim, que no dia que eu estava falando, no momento que eu estava falando na tribuna, o senador Paim dava uma entrevista para a TV Senado, com o mesmo pensamento meu, de que a gente não tem que discutir esse orçamento. Governo, invista esse orçamento no enfrentamento do coronavírus. Porque parece que não é brincadeira mesmo. Tem hora que a gente fala assim, não, Cajuru, é alarde demais, é pavoro demais, calma. Mas como? Como se você vê de um lado movimento como teve ontem em várias capitais do Brasil, mas de outro lado, gente que não sai de casa. Eu ouvi falar que tem cidades onde os restaurantes ficaram vazios, restaurantes nesse final de semana, onde as pessoas nas ruas já não estavam mais, as pessoas todas ficando em casa. Por exemplo, você é de Belo Horizonte, como é que estava Belo Horizonte? Teve manifestação lá, eu até passei perto, eu fui almoçar num restaurante perto da Praça da Liberdade, tinha algumas pessoas na rua, mas estava bem mais vazia que outras manifestações, e a cidade também com menos trânsito, menos gente andando na rua. Menos gente? Menos gente. Tá, vamos ouvir esse áudio do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia? Vamos? É importante ouvir, não é? É importante, sim. Ele só fala que ele não vai colocar todos os deputados dentro do plenário, porque... Ali dentro do plenário do Congresso, se você deixar como antes, tem 700 pessoas. Aquilo já é um manicômio. Eu, por exemplo, tenho pavor de lá, porque aquilo é um manicômio para mim. Ali eu não passo bem, juro por Deus. Parece que eu vou ter outra convulsão lá, como eu tive no plenário do Senado. Porque tem assessores, você tem que aguentar lá Marcelo, Carol, né? Então, para quê? Tira Marcelo, tira Carol, eles ficam lá fora. Lá e você vai lá, o pessoal que fica assistindo lá em cima, né? E o parlamentar, ele só vai lá e vota e sai. Por que tem que ficar circulando lá, conversando fiado, fazendo fofoca? Perfeito? Vai lá, vota e sai. Porque senão, é isso que ele fala no áudio? Ele quer ser mais prático. Então vamos ouvir. Amigos, amigas, é o seguinte, claro que a gente não vai fazer sessão com 300 deputados no plenário, a gente só vai ao plenário se tiver acordo para votar matérias relacionadas ao coronavírus, mas acho que o parlamento não está funcionando nesse momento, onde ele é parte da solução, a sociedade vai ficar mais assustada ainda. Mas, claro que não é para ficar com todo mundo no plenário, cada um pode ficar no seu apartamento, no seu hotel, no seu gabinete, reduzir o número de assessores de gabinete, deixar no máximo um. Acho que é a Soraya que está coordenando isso, pode ir avançando com o Sérgio Sampaio. Mas eu acho que quem puder estar em Brasília ajuda a gente conseguir construir projetos em relação ao que construir acordo. O governo mandou um projeto do coronavírus. É difícil alguém ficar contra, né? A gente constrói o acordo antes, fora, pelo WhatsApp, conversando pelo telefone. Em alguns casos, 2 pessoas juntas, 3 conversando. É claro que ninguém vai botar 300 deputados no plenário de forma nenhuma. Olha aí, 12h36, agora aqui em Brasília, ao vivo, falamos do gabinete 16 do Senado Federal. Muitos gabinetes estão fechados, muitos funcionários não vieram trabalhar.
Eu vou falar aqui abertamente com o nosso público nas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial, aquilo que eu sou para vocês. Aqui vocês decidem entre vocês, façam um revezamento, né, poupem os mais velhos, né, o Roberto, o Mulatinho, né, a Simone. Deixa ela escutar isso. Não, mas nós temos aqui mais de 60, nós temos o Roberto Roberto e o Mulatinho. Mulatinho. É? Só. Sim. Hã? Mas tem uma orientação agora que os outros funcionários também devem ficar no regime de teletrabalho. Quem tem menos de 60 também? Daqui terceiro. Ah, isso é conversa, cara. Isso é coisa de Cláudio Magalhães para não trabalhar, gente. Ah, pelo amor de Deus. Porque o que tem de gente querendo que isso aí, não, 100% tal, só para não trabalhar, porque nessa hora que você vê o tanto de vagabundo que tem aqui em Brasília. É nessa hora que você vê o tanto de gente que não quer trabalhar. E aí você me perguntou sobre Belo Belo Horizonte. Eu queria que você Horizonte. resumisse esse áudio do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, por favor, porque eu entendi o final dele, que ele não vai permitir nunca 300 pessoas, entre deputados e senadores, no mesmo ambiente, no plenário, amanhã às 11 horas da manhã. Isso ele quer ser prático, precisa de votar algumas ações de combate ao coronavírus. Então, em vez de colocar aquele tanto de deputado, assessor dentro do plenário, ele quer conversar por WhatsApp e entrar em um acordo e já ir para a votação com esse acordo fechado. Perfeito. Eu entendo a posição do presidente da Câmara. Agora, vamos falar aqui o português claro. Não vai ter quórum amanhã. Quórum são 41. Perfeito? Não vai ter. Os parlamentares estão telefonando aqui, nós que estamos trabalhando, o gabinete nosso em 16 está aberto desde 7 horas da manhã, na hora que o Murilinho chegou, não é isso? Chega ele e depois dele chega a Dulce. É a Dulce, não? É. Não é a Deise agora. Hoje é a Dulce. Hoje é a Dulce, que é da Copa. Então vamos falar o português claro aqui. Eles estão telefonando dizendo que não pegarão avião, ou seja, não virão para cá nem hoje à noite, como normalmente vem, na segunda noite, que voltam de seus estados, ou na terça de manhã. Então, para mim, é impossível ter quórum. E se o Congresso insistir em querer discutir orçamento de 30 bilhões, aí que não vai ter quórum mesmo. Perfeito? Agora, não, tem outros assuntos? Vamos votar no enfrentamento, né, dessa crise alarmante chamada coronavírus? Tudo bem, aí é um assunto importante. Então, vamos votar do jeito que eu te falei. O sujeito vai lá, vota e sai. Isso. Não fica lá. E álcool gel antes, depois. Álcool gel que você fala? Na mão. Isso. E assessor não fica lá dentro. Fica fora. Entendeu? Aqui entrou mais um vagabundo. Está louquinho para sair um ato do presidente que está todo mundo liberado para trabalhar em casa. Que é o Marco Alexandre Paim. Eu falo. Agora. Trabalha comigo, mas é vagabundo. Agora, quando as empresas... E é um baita profissional. Mas quer ir para casa, trabalhar em casa e dizer, não, eu estou trabalhando em casa, home office. Se você for para casa, eu já te mando embora na hora. Você vai para Anápolis já direto. Porque você é doidinho esse, juntando esse aí com o Cláudio. Ixi, pelo amor de Deus. Agora, você manda para casa, Cajuru, tem que ir para casa. Porque no Rio o pessoal está indo para praia, para bar. Você viu as fotos? Renata, eu sou radical demais. Você me desculpa, esse negócio de trabalhar em casa é conversa fiada. O que vocês acham? Vamos falar a verdade. Por isso que eu falo, ou faz um revezamento aqui no gabinete para atender as pessoas, receber telefonema, que aqui tem telefone. O telefone aqui é 0 operadora 61 3303 2844. 0 operadora 61 3303 2844. Para aqueles que de repente duvidam da gente. O gabinete está aqui, a gente está aqui. Então reveza a equipe, porque essa conversa, não, o cara vai trabalhar em casa. Hã? Não, tem gente que trabalha mesmo. Tem gente que enrola, mas tem gente que enrola durante o trabalho também. Tem gente que trabalha independentemente de doença. Por exemplo, o pessoal que trabalha nas redes sociais. Ontem, domingo, um monte de gente da equipe trabalhou. Sim. Sem parar. Ontem foram mais de 12 mil comentários. Ontem nós batemos o recorde de comentários em apenas 4 redes. 4 redes, porque o YouTube, aquele vagabundo do país, não colocou no YouTube ao vivo. Né? E também outra coisa também que eu estou louco com vocês, sabe o que é? Vocês não colocaram a pesquisa, viu, Vitinho? Você principalmente. Vocês não colocaram a pesquisa ao vivo, para a gente saber, porque estava dando quase 90%. Eu só sabia porque a Paloma me informava. Mas a pesquisa é pelos comentários. Sim, mas tinha que sair ao vivo, mostrar ao vivo na capa. Vocês fazem isso durante a semana. Mas enfim, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Você chegou a acompanhar? Sim, sim. Nós colocamos, você é contra ou a favor? Das manifestações, né? Das manifestações poucas, mas com conteúdo.
E essas manifestações tiveram repercussão, evidentemente, por menor que tenha sido aqui em Brasília, porque aqui em Brasília houve uma proibição do governo, né? Ou em outra cidade, mas enfim, houve manifestação. Consequentemente, colocamos nas redes sociais e vimos que a repercussão maior não foi em TV aberta, não foi em jornal, não foi em rádio, foi nas redes sociais, que hoje viraram um veículo de comunicação. Então, portanto, o Rodrigo Maia é assim que ele pensa, e agora, me permita, Renata, eu gostaria da atenção de todos e todas aí do outro lado, que vocês comentassem à vontade, porque eu estou sentindo repercussão demais. No meu WhatsApp é gente que manda mensagem xingando, é gente que manda mensagem concordando plenamente. Eu estou falando do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o que ele fez ontem. Deu a mão para todo mundo, falou que isso é surreal, que não é nada disso. Ele concorda com aquela frase de que estão fazendo perfeito? Um estardalhaço com algo que não é isso. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que a gente está em situação pior do que o Chile e a Itália, não é isso? Isso. Foi uma declaração que ele deu na Folha de São Paulo. Foi. Não é, Vitinho? China e Itália. Passa para o Laerte para ele colocar, por favor, na tela dos computadores, que saiu agora mesmo. Na Folha de São Paulo, portanto, não é fake news, porque o que teve de fake news nesse final de semana, pelo amor de Deus. Agora, essa notícia não é fake news. Veja bem, quer dizer, então, enquanto o presidente da República está falando isto, o ministro da Economia, o homem de maior confiança dele, que é o Paulo Guedes, tem aí a entrevista dele na Folha de São Paulo, também foi dada na revista Fórum. Veja o que ele fala sobre dados do Banco Central, não é isso? Isso. Já está aí, não? Quase. Tá, já vai colocar, aí vocês repetem para mim, por favor. Daqui eu não enxergo. Não estou com... Ela não está com a entrevista aqui? Não, porque o título resume. Não resume? Isso. Então vamos lá, dados. Aí, ó, dados do Banco Central, não é isso? Isso. Declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Repete para mim, vai. Dados do BC mostram contágio do coronavírus No Brasil. Em escala maior que China e Itália. não é Chile, não. China. Que China e Itália. Olha a declaração do ministro da Economia. Já o presidente Jair Bolsonaro deu essa entrevista exclusiva à CNN Mundial. Fiquem à vontade com suas opiniões no facebook.com/Cajuru Goiás, meio-dia aí. Meio-dia e 44. Meio-dia e 44, manda para o ar para a gente concluir essa edição do Telejornal A Voz do Senado e continuaremos o dia todo, a qualquer momento, em edição extraordinária. Presidente Jair Bolsonaro, na sua entrevista exclusiva à CNN Brasil. Concordam ou não com ela? Ele está aqui ao meu lado, presidente Jair Bolsonaro. Antes de tudo, obrigado pela entrevista. Presidente, eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre por que o senhor hoje foi verificar as manifestações aqui em Brasília. Boa noite. Primeiramente, parabéns à CNN. A gente espera que seja uma imprensa realmente isenta e que produza a verdade. O Brasil está carente de verdades. Bem, nós sabemos que esse movimento não foi de iniciativa minha. Vinha sendo marcado de forma espontânea por parte da população, cansada de desmandos, cansada de ver certas coisas que não fazem bem para a coisa pública, como, por exemplo, partilha de 15 bilhões de reais, onde o orçamento, todos sabem, quem tem que executar é o presidente da República. O parlamento vota o orçamento, desloca recursos de um lado para outro, aprova, tá? A gente sanciona e cumpre, e não dessa forma como foi conduzida. E o que aconteceu? Na quinta-feira, fiz um pronunciamento onde falei que esse movimento tinha que ser repensado, porque tem um fato novo aí no mundo, que é o coronavírus, que pode realmente ser fatal para pessoas debilitadas ou pessoas idosas. E assim foi o meu pronunciamento. O povo resolveu ir às ruas. E eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na esplanada. Passei de carro, não parei, e depois fui para a presidência da República. Ali de dentro da presidência, o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo, tirei fotografias, trocamos ideias, informações. Agora, sabemos que as aglomerações de pessoas realmente correm um risco seríssimo desse vírus se deflagrar de forma bastante grave em nosso país. Agora, é uma realidade. Você vê os metrôs cheios, né? Os ônibus cheios, tá certo? A barcaça do Rio de Janeiro, Rio-Niterói, estádio de futebol. O carnaval foi uma coisa inacreditável até o que aconteceu. Agora,
é um vírus que você vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Temo pelo pior, sim. Agora, em momento nenhum, como alguns irresponsavelmente quer colocar a culpa em mim por esse movimento agora. Não justifica isso aí, e essas pessoas querem se esconder, com toda certeza lançar uma cortina de fumaça sobre o seu trabalho que não está sendo reconhecido por parte da população. Agora, presidente, o senhor ficou preocupado em manter contato com as pessoas em frente ao Palácio ou não? Não, eu não estou preocupado com isso, tá certo? Eu tomo as minhas devidas precauções. Agora, é o povo, eu sou um presidente da República da população, do povo brasileiro, estive do lado deles, tá certo? Isso daí, com toda certeza, né, muitos pegarão isso, independente até dos cuidados que tomem, tá certo? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Devemos respeitar, tomar as medidas sanitárias cabíveis, mas não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Você pode ver no passado, 2009, 2010, tivemos uma crise semelhante, para outro problema aqui no mundo, mas aqui o Brasil era o PT que estava aqui no governo, os Estados Unidos eram os democratas, e a reação não foi essa que está havendo, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo. Agora, presidente, me perdoe interrompê-lo, houve críticas também à sua saída hoje, críticas indiretas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também crítica direta pelas redes sociais do presidente Rodrigo Maia. Como é que o senhor reage a isso? Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Saiam às ruas esses dois parlamentares, respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, tá certo? Estão fazendo as suas críticas, estou tranquilo tocante a isso, espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois do que eu estou falando, depois dessas minhas palavras aqui. Agora, prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Saia às ruas e veja como vocês são recebidos, tá certo? Outra coisa, os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado. Tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. Meio-dia e 49, só um segundo, vocês estão comentando à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, agradecidíssimo pelas suas opiniões. Eu vou continuar com a entrevista em 10 segundos, só 10 segundos a interrupção. Você está acompanhando comigo, Renata Dário. Essa declaração, concorde ou não com o conteúdo do que falou o presidente, é uma coisa, cada um tem a sua opinião, é democracia. Agora, o que ele falou do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o presidente Bolsonaro tem toda a razão. Saem às ruas, porque eles ficam trancados em seus gabinetes, ok? Viajam em aviões da FAB, não pegam voos comerciais como nós, perfeito? Não vão em restaurante como nós, comem em casas, porque cada um deles tem um palácio. Né? Cada um deles tem uma residência oficial. Então tem razão o presidente nesse ponto. Vão às ruas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. E ele até falou educadamente, eu pensei que ele ia apelar. Ele falou até educadamente. Mas continua aí para você concordar ou não com o restante do conteúdo do que está falando o presidente Jair Bolsonaro numa entrevista exclusiva, a gente dá o crédito evidente, à nova CNN Brasil, e fiquem com as suas opiniões aí. E agora eu não vou interromper mais, só interrompi para fazer essa observação, não sei se vocês concordam comigo ou não, fiquem à vontade. Voltando ao presidente Jair Bolsonaro, nessa entrevista exclusiva, que ainda tem mais quantos minutos, Laerte? Quantos? 2 Tem mais 2 minutos e meio só, ok? Vamos lá. O que está faltando para nós, como eu já disse, mais de uma oportunidade. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partirmos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero. Eu não quero eu aparecer e eles não. Muito pelo contrário. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui no Alvorada, ou até se quiser que eu vá no parlamento, eu vou no parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três. Presidente, vamos para a economia. Em relação à equipe econômica, alguma novidade agora na próxima semana em relação aos números? Nós temos já, conversei hoje com o chefe da Casa Civil, instalaremos amanhã, na verdade agora, um gabinete de crise com mais gente para a gente tomar as providências, né? Em especial no tocante à economia. As certas medidas sendo tomadas por governadores,
eles têm autoridade para fazer isso aí. E nós temos que ver aqui até que ponto essas medidas vão afetar a nossa economia, que em grande parte vem aqui do povão. Tá? Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender. E eu não quero, a CBF que vai se reunir amanhã, poderiam, no caso, né, vender um percentual de ingresso, levando-se em conta a quantidade de pessoas que comportam nas arquibancadas, e não partir para simplesmente proibir isso e aquilo, porque não vai, no meu entender, conter a expansão dessa forma muito rígida. Tá? Devemos tomar providência, porque pode sim transformar em uma questão bastante grave a questão do vírus no Brasil, mas sem histeria. A economia tem que funcionar, porque não podemos ter uma onda de desemprego no Brasil. E o desemprego leva a pessoas que já não se alimentam muito bem a se alimentar pior ainda e vão ficar mais sensíveis, né? Uma vez sendo infectadas, levar até a óbito. Presidente, obrigado pela gentileza ao sair para falar conosco da CNN. Boa noite para o senhor. Eu agradeço mais uma vez, boa sorte à CNN. Obrigado. A gente volta ao estúdio. Mona Lisa, com você. Muito bem. Meio-dia 53. Meio-dia e 53 minutos, ao vivo aqui do Gabinete 16, no Senado Federal. Seu empregado público Jorge Cajuru, com a Renata Dairo, no telejornal A Voz do Senado, em edição extraordinária, com tudo o que está ocorrendo aqui em Brasília, fundamentalmente na Presidência da República e também aqui no Congresso Nacional. Por falar em Presidente da República, vocês estão comentando à vontade, agradecidíssimo novamente pelo número de comentários em todas as redes sociais, com o comando do facebook.com/Cajuru-Goiás, o conteúdo da entrevista do presidente, que foi exclusiva na abertura ontem dos trabalhos, ou seja, na inauguração da nova rede de televisão, a CNN, aqui no Brasil, a CNN Mundial, que é a maior do mundo, agora está aqui no Brasil, só que em canal fechado, Isso. em todos os canais, não é uma emissora de canal aberto. Se bem que hoje é um pouco de bobagem, né? Hoje, a audiência hoje é... porque ela tem uma plataforma digital boa. Isso. Ainda não pegou, tanto que a gente está repercutindo a entrevista dela e bombando de audiência aqui. Não vou mentir para vocês. Por quê? Porque ela está começando, hoje é o segundo dia dela. Mas agora, atenção Brasil, uma notícia deste momento, exclusiva, que saiu agora, fala em trilhões de reais de injeção na economia brasileira. Por isso, atenção, pátria amada, a Renata Dairo vai dar a notícia que saiu neste momento, no finalzinho da fala do presidente da República, que nós reprisamos aqui, Jair Bolsonaro. Agora, Renata Dairo com essa nota boa. O título é: Governo mobiliza 4 trilhões de reais contra coronavírus, mas não pode parar por aí. E fala que em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional aprovou 2 resoluções que permitem a injeção de recursos na economia, com o objetivo definido de financiar o pagamento de dívidas e dar um respiro no capital de giro das empresas. Os recursos se destinam a empresas e pessoas com boa capacidade financeira e boa avaliação com tomadores de crédito. E também a gente já tinha uma notícia do ministro da Economia que ele pretende também adiar o prazo para o pagamento da contribuição das empresas sobre a folha dos salários, porque as empresas nessa crise, com menos pessoas nas ruas, elas vão faturar menos, e ele não quer também que quebre todas as empresas, querem que as empresas tenham um respiro. E também ampliar os recursos do Bolsa Família, porque com o cancelamento das aulas, a principal refeição das crianças que era feita nas escolas vai ter que ser feita em casa. Então, ele quer também ampliar os recursos do Bolsa Família para poder sustentar aí esse almoço extra. Perfeito. O Paim, me chame, por favor, da redação lá, a Paloma. Eu gostaria de saber, o Vitor também tem aqui, da repercussão dessa entrevista do presidente Jair Bolsonaro, porque ela não causou no Brasil ainda, né, um fervor, porque cá entre nós, o Fantástico da Rede Globo ontem à noite tinha mais audiência do que a estreia da CNN Brasil em um canal fechado, canal número 577. Isso. Perfeito? Então é difícil, porque, por exemplo, a Rede Globo, Laerte, a Rede Globo no canal fechado na Sky, qual canal que é? 20 ou 19, que é? A Globo? 504. Hã? Na NET é 504. Na NET é 504? Acho que varia, porque lá em BH é 501.
Então é um novo canal, 577, ainda não tem repercussão. Portanto, muita gente está querendo ver essa entrevista do presidente Jair Bolsonaro e comentá-la, porque ela causa polêmica. Claro. Né? E ele bateu pesado no presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e no presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Falou, vão para a rua, sai para a rua, por que vocês têm medo? Vocês têm medo de ficar em casa? Eu queria saber, Paloma, por favor, como é que está a repercussão das opiniões sobre essa entrevista do Bolsonaro? 90% tem apoiado o Bolsonaro. 90% concordando com ele? Concordando, acho que ele está certo, de que realmente... Tá, mas isso não é bolsonarista, não? Mas aí É o público, a opinião é geral, a opinião geral tem sido essa. Apoiando o Bolsonaro, de que ele está sendo corajoso. Que ele está sendo corajoso? Que ele está sendo autêntico. Que ele está sendo autêntico. De que ele não está indo na onda de que... Que ele não está entrando na onda... de que nesse desespero... Por isso que ele usou essa palavra, histerismo. Isso. É isso? E as pessoas então ele está tendo apoio da maioria das pessoas. Então, e a maioria das pessoas não teve acesso a essa entrevista. Então, Laerte, repita pela última vez e vocês continuem opinando nas nossas redes sociais à vontade. A gente já se despede por aqui, mas a gente se despede colocando de novo a entrevista, porque tanto em televisão como em rede social, para o Roberto, que é mais experiente que muita gente aqui, existe uma coisa chamada audiência rotativa. Perfeito? Então tem muita gente que entrou no nosso Facebook ou em outra rede nossa agora. Sim. Perfeito? Então tem muita gente que ainda não sabe dessa entrevista exclusiva na estreia da rede CNN Brasil, a CNN Mundial agora também no Brasil, no canal 577, dessa entrevista exclusiva, porque foi ao vivo, não foi? Foi. Né? Ele estava na casa dele, não é isso? Umas 9 horas da noite de ontem. Às 9 da noite. Hã? No Palácio da Alvorada, ao vivo. Né? E essa entrevista até agora está pipocando, né? E gente dando opinião. E a Paloma das redes sociais traz aí a informação que nas nossas redes sociais o apoio ao que ele falou é soberano. Sim. Ela falou em quase 90%. Né? Nas nossas redes sociais. Agora, cada um tem a sua opinião. Se você perguntar para o Roberto, ele discorda frontalmente. Hã? Sim, com por certeza. Por quê? Por quê? Você acha que ele discorda por quê? Hã? Eu acho que o Roberto está com um pouco de medo do coronavírus. Você não acha que no fundinho o Roberto é meio... Eu tomei vacina contra a pneumonia. Ele falou que tomou vacinas contra a pneumonia, né? Na sexta, né? Então, meio-dia aí? 12h59. Meio-dia e 59, uma excelente tarde, com saúde principalmente, com Deus no coração, e com responsabilidade e com respeito a esse problema, né? Ou seja, eu volto a falar aquilo, eu não dei conta hoje de gente, na hora que eu entrei aqui, de gente querendo dar a mão, né? É difícil. Os cuidados básicos, né? Lavar a mão, usar álcool, não ficar muito perto de idosos, né? Porque pode levar o vírus. Mas idosos, nesse caso, nós não podemos ficar aqui, então. Ele que não pode ficar aqui. A gente tem o Mulatinho e o Roberto aqui, ué. Eles que têm que ir para casa. Eles têm que ir para casa? E o Cláudio hoje, você acredita que ele chegou e deu um abraço na Julinha? Deu um abraço e um beijo no rosto da Julinha. A Julinha falou assim, Ju, acabei de pegar o vírus. Minha filha, só de abraçar o Cláudio, você já tem vírus. Em condições normais da vida. Imagine agora. Bom, para terminar, e a gente já se despede aqui, quem não ouviu, quem não viu, e tire as suas conclusões, essa polêmica declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem à noite, na CNN Brasil. Manda para o ar. Ele está aqui ao meu lado, presidente Jair Bolsonaro. Antes de tudo, obrigado pela entrevista. Presidente, eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre por que o senhor hoje foi verificar as manifestações aqui em Brasília. Boa noite. Primeiramente, parabéns à CNN. A gente espera que seja uma imprensa realmente isenta e que produza a verdade. O Brasil está carente de verdades. Bem, nós sabemos que esse movimento não foi de iniciativa minha. Vinha sendo marcado de forma espontânea por parte da população, cansada de desmandos, cansado de ver certas coisas que não fazem bem para a coisa pública, como, por exemplo, partilha de 15 bilhões de reais, onde o orçamento, todos sabem, quem tem que executar é o presidente da República. O parlamento vota o orçamento, desloca recursos de um lado para outro, aprova, a gente sanciona e cumpre, e não dessa forma como foi conduzida. E o que aconteceu? Na quinta-feira, fiz um pronunciamento onde falei que esse movimento tinha que ser repensado, porque tem um fato novo aí no mundo, que é o coronavírus, que pode realmente ser fatal para pessoas debilitadas ou pessoas idosas. E assim foi o meu pronunciamento. O povo resolveu ir às ruas. E eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na esplanada. Passei de carro, não parei,
e depois fui para a presidência da República. Ali de dentro da presidência, o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo, tirei fotografias, trocamos ideias, informações. Agora, sabemos que as aglomerações de pessoas realmente correm um risco seríssimo desse vírus se deflagrar de forma bastante grave em nosso país. Agora, é uma realidade. Você vê os metrôs cheios, né? Os ônibus cheios, tá certo? A barcaça do Rio de Janeiro, Rio-Niterói, estádio de futebol. O carnaval foi uma coisa inacreditável até o que aconteceu. Agora, é um vírus que você vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Temo pelo pior, sim. Agora, em momento nenhum, como alguns irresponsavelmente quer colocar a culpa em mim por esse movimento agora. Não justifica isso aí, e essas pessoas querem se esconder, com toda certeza lançar uma cortina de fumaça sobre o seu trabalho que não está sendo reconhecido por parte da população. Agora, presidente, o senhor ficou preocupado em manter contato com as pessoas em frente ao Palácio ou não? Não, eu não estou preocupado com isso, tá certo? Eu tomo as minhas devidas precauções. Agora, é o povo, eu sou um presidente da República da população, do povo brasileiro, estive do lado deles, tá certo? Isso daí, com toda certeza, né, muitos pegarão isso, independente até dos cuidados que tomem, tá certo? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Devemos respeitar, tomar as medidas sanitárias cabíveis, mas não podemos entrar numa neurose, como se fosse o fim do mundo. Outros vírus muito mais perigosos, letais, como isso aconteceu no passado, e não tivemos esse problema, essa crise toda. Com toda certeza, há um interesse econômico envolvido nisso tudo para que se chegue a essa histeria. Você pode ver no passado, 2009, 2010, tivemos uma crise semelhante, para outro problema aqui no mundo, mas aqui o Brasil era o PT que estava aqui no governo, e os Estados Unidos eram os democratas, e a reação não foi essa que está havendo, não foi nem sequer perto dessa que está acontecendo hoje em dia aqui no mundo todo. Agora, presidente, me perdoe interrompê-lo, houve críticas também à sua saída hoje, críticas indiretas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também crítica direta pelas redes sociais do presidente Rodrigo Maia. Como é que o senhor reage a isso? Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Saiam às ruas esses dois parlamentares, respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, tá certo? Estão fazendo as suas críticas, estou tranquilo tocante a isso, espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois do que eu estou falando, depois dessas minhas palavras aqui. Agora, prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Saia às ruas e veja como vocês são recebidos, tá certo? Outra coisa, os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado. Tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando para nós? Como eu já disse, mais de uma oportunidade. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partirmos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero. Eu não quero eu aparecer e eles não. Muito pelo contrário. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui no Alvorada, ou até se quiser que eu vá no parlamento, eu vou no parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar, e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três. Presidente, vamos para a economia. Em relação à equipe econômica, há alguma novidade agora na próxima semana em relação aos números? Nós temos já, conversei hoje com o chefe da Casa Civil, instalaremos amanhã, na verdade agora, um gabinete de crise com mais gente para a gente tomar as providências, né? Em especial no tocante à economia. As certas medidas sendo tomadas por governadores, eles têm autoridade para fazer isso aí, e nós temos que ver aqui até que ponto essas medidas vão afetar a nossa economia, que em grande parte vem aqui do povão. Tá? Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, você está partindo para o histerismo, no meu entender. E eu não quero, a CBF que vai se reunir amanhã, poderiam, no caso, né, vender um percentual de ingresso, levando-se em conta a quantidade de pessoas que comportam nas arquibancadas, e não partir para simplesmente proibir isso e aquilo, porque não vai, no meu entender, conter a expansão dessa forma muito rígida. Tá? Devemos tomar providência, porque pode sim transformar em uma questão bastante grave a questão do vírus no Brasil, mas sem histeria. A economia tem que funcionar, porque não podemos ter uma onda de desemprego no Brasil.
E o desemprego leva pessoas que já não se alimentam muito bem a se alimentar pior ainda e vão ficar mais sensíveis, né? Uma vez sendo infectadas, levar até a óbito. Presidente, obrigado pela gentileza ao sair para falar conosco da CNN. Boa noite para o senhor. Eu agradeço mais uma vez, boa sorte à CNN. Obrigado. A gente volta ao estúdio. Mona Lisa, com você. Muito bem, o Leandro Magalhães estava ali posicionado para trazer as informações, o presidente apareceu, nos chamou ali para falar inclusive das manifestações, porque foi um dos assuntos mais comentados, a presença do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações. Hoje ele inclusive deu as mãos ali para o...